Bom dia a todos. Todos ouvem bem? Muito bem. Ora bem, eu vou fazer uma pequena apresentação. By the way, how do you pronounce? Fay. Do nosso irmão Thomas Fay. Ele nasceu em 1939 em Washington, nos Estados Unidos. Depois esteve entre 61 e 67 na Força Aérea dos Estados Unidos como navegador. Casou-se em 1962. Depois, em 65, formou-se e foi pai de uma filha. Em 70, portanto, tirou um Master Degree em Gestão de Empresas. Depois, em 70, começou a trabalhar numa empresa petrolífera. Em agosto desse mesmo ano, ele teve uma experiência profunda, uma experiência espiritual profunda, relacionada com Fátima, que fez com que a sua vida tomasse um novo rumo, em direção à glória de Deus, à salvação e à santificação das almas. E tornou-se um ávido estudante da doutrina dogmática católica. Desde agosto de 1970 até hoje, ele esteve envolvido na descoberta das aparições de Nossa Senhora em Garabandal e da mensagem que Nossa Senhora deixou em Garabandal. Em outubro de 1973, ele tomou conhecimento da dádiva que é viver de acordo com a divina vontade na terra como no céu. E tornar e difundir esta mensagem pelo mundo tornou-se a sua missão principal, a missão da sua vida. Em 1994, fundou, nos Estados Unidos, o Centro para a Divina Vontade. Em junho de 2000, fundou a Casa da Santificação em Garabandal. A Casa da Santificação é um centro de retiros onde a Organização da Divina Vontade dá retiros sobre o reino da Divina Vontade e o que é que acontece às almas quando elas começam a viver a sua vida de acordo com a Divina Vontade. Em 2013, escreveu um livro sobre Garabandal, onde estão incluídos alguns capítulos sobre o reino da Divina Vontade. Em 2013, foi o orador principal na primeira Conferência Nacional, no México, sobre o reino da Divina Vontade na Terra como no céu. Nos últimos 42 anos, ele viajou pelo mundo inteiro, falando em vários países de língua inglesa, dando conferências e retiros sobre a dádiva que é viver a divina vontade. O Sr. Fay foi-lhe dada autorização por 42 bispos para falar nas suas dioceses, bem como na sua própria diocese, nos Estados Unidos. Eu quero-vos dizer que é uma oportunidade de ouro termos o nosso irmão connosco, porque estes são dois temas que normalmente são muito pouco falados, são desconhecidos, mas de extrema importância. Se há alguém no mundo que conhece sobre a vida, os escritos e a mensagem de Luísa Picarreta, é o nosso irmão Thomas Fay, porque ele fundou esse centro e tem dedicado a vida dele a difundir essa mensagem. Portanto, ele e a mulher, uma vez em Itália, confrontaram-se com os escritos de Luísa Picarreta e, portanto, o que é dito sobre o que é viver na divina vontade, e a partir daí ele fez disso a sua missão. Antes de o Thomas começar a falar, eu pedi-vos que desligassem os vossos telemóveis. Se alguém, por acaso, está à espera de alguém, então, por favor, ponham no silêncio e ponham assim ao pé de vós, porque se alguém ligar, conseguem ver a luz, mas pelo menos não vai perturbar com o ruído. Tá bom?
I am very happy to be here today. Estou muito feliz por estar aqui convosco hoje. This is my first time to speak about the divine will, the coming reign of the divine will as it is in heaven. First time I speak about it in Portugal. É a primeira vez que falo sobre o que é que consiste viver de acordo com a divina vontade e com o reino da divina vontade. É a primeira vez que eu falo sobre este tema em Portugal. There is a lot of bad news in the world today. Every day we see and hear about bad things happening, very bad things. Hoje em dia chegam até nós muitas más notícias sobre o que se passa no mundo. But today I'm going to speak a little while about something very, very, very good. Really, really, really good. Mas hoje eu vou-vos falar de algo que é bom, muito bom. And, you know, St. Paul said, where wickedness abounds, grace does more abound. São Paulo disse, onde há a maldade, onde há a escuridão, a luz habita. Portanto, a luz ainda se manifesta com mais força. I'm going to speak about a extremely great gift that God wants to give humanity in these times if they want it. Eu vou falar sobre uma dádiva extremamente preciosa que Deus quer dar à humanidade, se a humanidade assim quiser. This gift is so special that it was only given to Adam and Eve in the beginning. Esta dádiva é tão preciosa que apenas foi dada a Adão e Eva no início. And then for several thousand years, no one else received this gift until the Blessed Virgin Mary. E durante muito tempo ninguém recebeu esta dádiva até Nossa Senhora. And of course, Jesus himself is the source of this gift. É claro que Jesus Cristo é a origem desta dádiva. And after the ascension of Jesus and the assumption of our Blessed Mother, E depois da ascensão de Jesus e de Nossa Senhora, no pope, no saint, nobody has had this extraordinary gift until 1889. E mais ninguém teve esta graça extraordinária, nenhum leigo, nenhum papa, até 1984. And this gift is called the gift of the divine will. Esta dádiva é chamada a dádiva da divina vontade, In which the divine will operates in a human being the same way it operates in God. Esta dádiva consiste em que Deus trabalha no seio de uma pessoa da mesma forma que trabalha em Deus. When Jesus taught us his special prayer, the Lord's Prayer, E Jesus ensinou-nos a sua oração especial, o Pai Nosso. he prayed to his Father that the Father's will be done on earth the very same way that is done in heaven. E ele rogou ao Pai que a vontade do Pai seja feita na terra exatamente como é feita no céu. And when he made that prayer, it was also an infallible prediction that it would happen. E ao mesmo tempo que ele fez essa oração, tornou-se uma Infallible prediction. premonição infalível que isso viria a acontecer. And so it was not only a prayer, it was also a prediction that in the future, now, that this would take place on earth. Não foi só uma oração, mas também o prever que isso iria se tornar realidade. And so he chose a particular person who was born in 1865 to be the first one to receive this ultimate gift from God. Ele então escolheu uma pessoa que nasceu em 1965, a qual estava destinada a receber esta maravilhosa dádiva do Senhor. 1 month ago, I was in Italy, Há um mês atrás eu estava em Itália, and I was in the town where this particular person was born, eu estava na cidade onde esta pessoa em particular nasceu. and there were several hundred people from all over the world there, Estavam várias centenas de pessoas de todo o mundo lá, including 3 or 4 bishops and a cardinal. incluindo 3 ou 4 bispos e um cardeal.
And we were celebrating the 150th birthday of this particular person whom God chose for these times to make known his greatest gift. E, portanto, estávamos a celebrar o 150º cinquentenário do nascimento desta pessoa. And amazingly, there were all the people there were 130 people from South Korea. Entre estas muitas pessoas que lá estavam 130 pessoas que vieram da Coreia do Sul. They had the largest contingency of people there at that big celebration. Eles eram o maior grupo de pessoas nessa celebração. I learned about all of this 42 years ago. Eu tomei conhecimento sobre estes assuntos há 42 anos atrás. And I've dedicated my life to this. E dediquei a minha vida a isto. And I'm also very much involved with Garabandal because they work together. Eu também estou muito envolvido com Garabandal porque estes dois assuntos estão interligados. And I'll be speaking about Garabandal this afternoon. Durante a tarde eu irei falar sobre Garabandal. But right now I want to give you some simple, basic ideas that would be helpful to you to know about this great gift, and maybe when you leave today, you'll want to know more, and you may want to have this gift. Eu hoje vou-vos falar sobre esta dádiva maravilhosa, alguns pontos principais, e quem sabe, talvez hoje, quando vocês saírem daqui, queiram saber mais sobre esta dádiva maravilhosa. Adam and Eve, Adão e Eva, Jesus and Mary, Jesus e Maria, and now in our time, Louisa, e no nosso tempo, Luísa. The letters are not very big, but I hope you can read it. As letras não estão muito grandes, mas espero que vocês consigam ler. I'm going to write a few words under her name. Eu vou escrever algumas palavras sobre o nome dela. I have to write in English. Eu tenho que escrever em inglês. Book of Heaven. O livro do céu. She lived 64 years of her life in bed. 64 anos da sua vida foram vividos acamada. And this was not due to a natural illness. E isto não foi devido a uma doença natural, a uma doença normal. This was due to a special type of suffering that God gave her so that she would pay only attention to him when he told her the great secret. Isto foi devido a uma doença especial, a um tipo especial de sofrimento que Deus lhe deu, de forma a que ela tivesse a sua inteira atenção dedicada a ouvi-lo. He told her the great secret over a period of 40 years. Durante um período de 40 anos, ele comunicou-lhe este grande segredo. The great secret is to explain the true meaning of the Lord's Prayer. E este grande segredo é explicar o verdadeiro significado do Pai Nosso. And she wrote a book called The Book of Heaven. E ela escreveu um livro, o Livro do Céu. She only had a first grade education. Ela apenas tinha uma educação primária. And she would explain in 36 volumes. E ela explicou em 36 volumes. In 36 volumes she would write
the great secrets that are hidden in the Lord's Prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth, the way it's done in heaven. Portanto, nesses 36 volumes, ela escreveu o segredo, a explicação da oração do Pai Nosso, que seja feita na terra a vontade do Pai, conforme é feita no céu. When God created Adam and Eve, Quando Deus criou Adão e Eva, He gave them the possibility of doing the will of God as it's done in heaven. criou-lhes a possibilidade de fazer a vontade do Pai na terra, tal como é feito no céu. Not the way it's done on earth by the saints. Não da maneira que é feita na terra pelos santos. The saints did the will of God the way it's done on earth. Os santos fizeram a vontade de Deus, mas da maneira que é feito na terra. But Adam and Eve, in the beginning, did the will of God the way it's done in heaven. Mas no princípio, Adão e Eva fizeram a vontade de Deus, mas de acordo como é feito no céu. And then Adam and Eve lost that gift by doing their own will. E Adão e Eva perderam essa dádiva por terem feito a sua própria vontade. And then Jesus came, but He came through Mary. Então Jesus veio, mas veio através de Maria. Adam and Eve were created immaculate, Adão e Eva foram criados imaculados, but they ruined that gift by committing the first sin, mas estragaram essa dádiva ao cometerem o primeiro pecado, the sin of disobedience, o pecado da desobediência, by eating the true fruit of a true tree in disobedience. Desobedecendo, comeram o fruto da árvore da vida, o fruto do conhecimento. Mary was conceived immaculate, Maria foi concebida imaculada, but that was not enough to be the mother of God. mas isso não foi o suficiente para ser a mãe de Deus. She could not be the mother of God if she was only immaculate. She had to have something more. Não era suficiente o facto dela ser imaculada para ser a mãe de Deus. Teria que ter algo mais. She had to have what Jesus calls the gift of the divine will operating in her soul. Ela tinha que ter dentro dela aquilo que Jesus chama a vontade de cumprir a vontade de Deus dentro dela. And then after the ascension and later the assumption of Mary, nobody on earth could do the will of God as done in heaven. Nobody. Depois da ascensão de Jesus Cristo e da ascensão de Maria, nunca mais ninguém conseguiu cumprir a vontade do céu na terra. Because we all are living under the fallen condition that Adam left us when he committed that first sin in the Garden of Eden. Porque nós vivemos na condição de caídos da graça, que foi essa a condição que Adão e Eva nos deixaram. But the prophecy and the prayer of Jesus has to come true. Mas a profecia e a oração de Jesus virá a realizar-se. So 2,000 years now after he made that prayer to his Father, 2000 anos depois de ele ter feito essa oração ao Pai, on September the 7th, the eve of September the 8th, 1889, em 1819, em setembro, God took the soul of Louisa, who was in bed. He took her soul out of her body and brought it to heaven. Deus tirou a alma de Luísa Picarreta do seu corpo e levou ao céu. And of course, she had been prepared from her birth for this great gift. Claro que ela tinha sido preparada para esta grande dávida desde o seu nascimento. She was 24 years old. Ela tinha 24 anos. And they had a very special ceremony in heaven. E tiveram uma cerimónia especial no céu. And St. Catherine of Siena was standing next to her. E Santa Catarina de Siena estava ao pé dela. Because she was a third order Dominican. Porque ela era da ordem dominicana. And Luisa Picarreta was a third order Dominican. E Luísa Picarreta também pertencia à terceira ordem dominicana. But God chose her to be the first fulfillment of the Lord's Prayer, Thy will be done on earth the way it's done in heaven. E o Senhor escolheu a ela para ser a primeira a cumprir a divina vontade na terra de acordo como é feito no céu. So on that special day in 1889, God gave to Luisa Picarreta the same gift that he gave to Adam and Eve
and the same gift that he gave to the Blessed Virgin Mary. Então, nesse dia muito especial de 1884, Deus deu a Luísa Picarreta exatamente a mesma dádiva que tinha dado a Adão e Eva e que tinha dado a Nossa Senhora. And in these books, these volumes of 36 volumes of the Book of Heaven teach us how we also can come to live with this great gift in these times. Nestes 36 volumes que Luísa Picarreta escreveu sobre a Divina Vontade, é-nos ensinado a forma como nós podemos viver a Divina Vontade aqui na Terra. It's called the gift of the divine will. Isso chama-se a dádiva da Divina Vontade. Okay, now, what is this great gift? It's called the gift of the divine will. What does it do to make us live the way that they live in heaven? Então, o que é isto desta graça da Divina Vontade? O que é isto que nos faz viver na Terra de acordo como é no céu? So this gift enables us to live in the divine will and to possess it in common with God. Então, esta graça, esta dádiva, permite-nos viver sobre a divina vontade, exatamente na terra como é feito no céu. Now I have to stop for a moment and explain about the word will. What does it mean in a human being and what does it mean in God? Eu tenho agora que fazer uma pequena pausa e explicar o que é que quer dizer vontade, o que é que quer dizer o nosso querer. Okay, we human beings are made to the image of God. Nós, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. This image of God is our souls, Esta imagem e semelhança é a nossa alma. and our souls are not made up of parts. E a nossa alma não é feita de várias partes. Our souls are perfectly simple. They're not complicated. As nossas almas são simples, não são complicadas. But they have three powers, three main powers. Mas têm três poderes principais. And each one of us has a will. E cada um de nós tem uma vontade. We have intelligence Temos inteligência and we have a memory. e temos memória. But the most important one, even though the Dominicans think it's the intelligence and the Franciscans think it's the will, the Franciscans were right. The will is the most important. Então, os dominicanos pensam que... The will is the most important power. Before that, the Dominicans... The Dominicans say the intelligence is most important, and the Franciscans say that the will is most important. Os dominicanos pensam que a inteligência é o mais importante, mas os franciscanos dizem que é a vontade. But we find out E os franciscanos estão certos. From the Book of Heaven, which is God has given us now and for the next 1,000 years, that's all everybody's going to be talking about is this great, wonderful gift of the divine will. But let me explain what the will is in a human being. Então deixa-me explicar o que é a vontade em termos humanos. The will is the life-giving principle of our being. A vontade é aquilo que nos dá a força primordial. It generates life in our whole soul and it generates life in our whole body. Gera vida em toda a nossa alma e em todo o nosso corpo. So if I want to pick up this little cup of water, my will makes me do it. Without a will, I can't pick it up. Então a minha vontade faz com que eu pegue neste copo d'água. Se eu não tiver essa vontade, nada acontece. But my intelligence uses my eyes and says, that's a cup of water. Então a minha inteligência usa os meus olhos e diz, aquilo é um copo d'água. And so the intelligence tells me what that is, and my will decides to pick it up and drink some. Então a minha inteligência diz-me o que é um copo d'água, mas a minha vontade faz com que eu a beba. And
tonight, if I remember this talk, and I'll remember that I spoke about picking up the water. Então, esta noite, quando eu me lembrar, eu lembrar-me-ei, através da minha vontade, que eu levantei este copo d'água. So the memory retains what the intelligence learns from its five senses. Então, a memória memoriza aquilo que a inteligência capta com os 5 sentidos. But the immediate source of my life is my will. Mas o principal da minha vida é a minha vontade. So if I don't have a will, I can look and see the cup of water, but I can't do anything about it unless I have a will to give me life to be able to move and pick up the cup with my arm. Portanto, se eu não tiver vontade, embora eu tenha a inteligência e os sentidos e possa ver o copo d'água, mas se eu não tiver essa vontade, nada acontece. Eu não levanto o copo d'água e não faço nada. Now in God it's similar in God. Em Deus isto é semelhante. The divine will is a life-giving source or generator of life in God. A divina vontade é um gerador de vida em Deus. And all three persons, this is the important thing, because I'm going to draw another diagram here. Isto é importante porque depois vou desenhar um diagrama. There are three persons in the supreme being who is God. Há 3 pessoas no ser superior que é Deus. But they don't have three wills. Mas essas 3 pessoas não têm 3 vontades. They all have one same will. Todas essas 3 pessoas têm apenas uma vontade. And this will is what gives life to the whole Trinity. E essa vontade é o que dá vida à Santíssima Trindade. And this divine will is the source of everything that is good and true and beautiful. E essa divina vontade é a base de tudo o que é bonito e bom. And so when God created the universe, he used the word fiat, let it be done. Então Deus, quando criou o universo, usou a palavra fiat, que quer dizer seja feito. So he actually spoke all creation into existence by his will. Então ele, de uma certa forma, falou toda a criação através da sua palavra e através da sua vontade. So the whole universe came out of the will of the Holy Trinity. Então todo o universo é o resultado da vontade da Santa Trindade. And this is an active will that makes things happen. E é esta divina vontade ativa que faz com que as coisas aconteçam. And the redemption of the world, mankind, came about from the divine will. E a redenção do homem, do mundo, veio a partir da divina vontade. And Jesus used the divine will of the Holy Trinity to operate his whole life on earth and to redeem us on the cross. Jesus usou a vontade da Santíssima Trindade, usou-a enquanto esteve aqui na Terra e através da sua morte na cruz para redimir a humanidade. And the mission of the Holy Spirit is to sanctify us. E a missão do Espírito Santo é santificar-nos. But he can't do it unless he has a will to do it with. Mas o Espírito Santo não pode operar isso em nós, a não ser que haja essa vontade em nós. So all holiness comes out of the divine will through the Holy Spirit. Então toda a santidade vem da divina vontade através do Espírito Santo. But actually all three persons are involved in this too. Mas na verdade todas as 3 pessoas da Santíssima Trindade estão envolvidas nisto. And within the Trinity, just the Trinity itself, the Father generates his only begotten Son by the life of the divine will. Dentro da Santíssima Trindade, o Pai gerou o seu Filho através da vontade, da divina vontade da Santíssima Trindade. And the Father and the Son breathe forth the Holy Spirit by the power of the divine will. E o Pai e o Filho sopraram o Espírito Santo através da divina vontade. So the divine will is the all of God.
A divina vontade abarca tudo o que é Deus, abarca tudo de Deus. All of his holiness, all of his attributes, all of his perfections come from the divine will. Toda a sua vontade, toda a sua beleza, todos os seus atributos vêm até nós através da sua divina vontade. All his goodness, all his wisdom, all his beauty, all his power comes from the divine will. Todo o seu poder, toda a sua beleza, todo o seu amor vem até nós através da sua divina vontade. So in the beginning of the human race, Então, no início da raça humana, Adam and Eve shared the same life of the Holy Trinity while they were in paradise. Adão e Eva compartilhavam a divina vontade, a God, vida da divina vontade, enquanto estavam no paraíso. God gave Adam and Eve his own will to possess in common with the Holy Trinity. Deus deu a Adão e Eva a sua divina vontade para que eles a usassem de comunhão com a Santíssima Trindade. So everything they did in the beginning was not merely human, it was divine. Então tudo aquilo que Adão e Eva faziam no início não era meramente humano, mas era divino. The human part was a veil to hide the hidden operation of God in them. A parte humana era apenas um véu para cobrir a parte divina que operava neles. So if Adam and Eve were walking in the Garden of Eden, walking in their steps were divine steps, not merely human steps. Enquanto Adão e Eva passeavam no paraíso, os seus passos não eram passos humanos, eram passos divinos. And they took on the characteristics of eternity. So their steps were divine and eternal because the divine will of the Trinity was operating in them, making their steps divine and eternal and infinite. Então eles tinham a vontade divina e eterna neles próprios. Os passos que davam eram passos da divina vontade e eternos. Okay, now I'm going to take a moment to try to erase all of that Eu agora vou and dar um draw momentinho. a new diagram to help you understand how it's done in heaven. Vou tentar apagar o que está ali escrito e fazer um novo diagrama divine, yeah. para perceberem o que é que se passa no céu. Pretty good. And you have some fluid? Don't need it. Very good. That's not a perfect circle, but O círculo não está perfeito. this is the kingdom of heaven. O reino do céu. Father, O Pai, Filho Holy Spirit. e o Espírito Santo. Okay, in English, Father, Em inglês, Father, Pai, Son, Filho Holy Spirit. e Holy Spirit, Espírito Santo. And in the center of them E no centro is divine will. está a divina vontade. DW stands for divine will. O DV é Divine Will, divina vontade. DW. You can also call the kingdom of heaven, you can call it the kingdom of the divine will. O reino do céu também pode ser chamado o reino da divina vontade. Okay. Now, so God created angels before he created men. Então Deus criou primeiro os anjos antes de criar o homem. Aqui embaixo é a divina vontade, não? Sim, sim. E em cima? Mas lá em cima a divina vontade. Em cima está o reino do céu e embaixo o reino da divina vontade, que é os dois nomes que se podem dar. And he created men and women.
E criou então o homem e a mulher. And then we can have a whole bunch of Podemos ter muitos. them. I don't know. Sim. I'm going. Okay. Now, in order for anyone to enter to heaven, they have to have a test to show that they really want to do the will of God. They really love God above all things. Se alguém quer entrar no reino dos céus, tem que fazer um teste. Portanto, tem que demonstrar que verdadeiramente quer estar no céu e quer fazer a vontade de Deus. So the angels were given a test. Então foi feito um teste aos anjos. We don't know exactly what that test was. We have different ideas. Different saints have thought of different ways. Nós não temos a ideia exata como é que esse teste foi feito, But in order to get into heaven and be able to see God, mas para se poder entrar no céu e ver Deus, they have to pass a test. tinham de passar por um teste. And the same thing with human beings. E o mesmo se passou com os seres humanos. But there's a problem. Mas há um problema. In heaven, No céu, the divine will a divina vontade is like a sun, goes. é como um sol que irradia. And the Father, Son, and Holy Spirit have only one will among the three of them. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm apenas uma vontade entre eles. And Jesus told Luisa Picaretta during those 40 years that he was teaching her all these things, E Jesus disse a Luísa Picarreta, durante os 40 anos em que lhe ensinou todas estas coisas, he said, if the Son had a will different than the Holy Spirit, they could not be happy. se o Filho tivesse uma vontade diferente da do Espírito Santo, eles não poderiam ser felizes. That's why we have discords in families. É por isso que nós não temos paz entre nós. The husband wants to do one thing and the wife wants to do another. É por isso que não temos paz nas famílias, porque o marido quer fazer uma coisa, a mulher quer fazer outra. And the children sometimes want to do their thing. E às vezes os filhos querem fazer outra ainda. So you got a lot of different wills inside the same family, and there's disagreements. Então há desacordo porque temos diferentes vontades dentro da família, não apenas uma. That destroys the tranquility and harmony of the family. Isso destrói a tranquilidade e a harmonia da família. So Jesus said, if I had a will different than the Holy Spirit, if I had a will different than my Father, then we could not be happy. Então Jesus disse, se eu tivesse uma vontade diferente da do meu Pai e diferente da do Espírito Santo, nós não poderíamos ser felizes. So if anybody wants to get into the kingdom of heaven, Então se alguém quer entrar no reino do céu, they have to give up their own will and accept the divine will. têm que deixar de lado a sua própria vontade e aceitar a divina vontade. So nobody can get into here, either an angel or a human being, cannot get into heaven unless they are given the gift of the divine will. Então ninguém, nem anjo, nem humano, pode entrar no céu se não aceitar a divina vontade, se não tiver dentro dele a divina vontade. So when the bad angels disobeyed God, Então quando os anjos maus desobedeceram a Deus, they were cast out into hell. foram empurrados para o inferno. I mean, they never were allowed to enter into the heaven of the Trinity because if you have a will against God, you cannot be in heaven. Portanto, não lhes foi permitido entrar para junto de Deus, porque se não tiveres dentro de ti a divina vontade, não te é permitido entrar no céu. The good angels, Mas os anjos bons, they came as soon as they got to this border of heaven. I'm just drawing a circle here. assim que entraram, digamos, na periferia do céu, They were invested with the divine will. foram investidos com a divina vontade. So they took possession of God's divine will and made it their own, and then they could come into heaven and they could live the very same life of the Holy Trinity. Então eles tomaram posse da divina vontade, entraram no céu e tiveram a hipótese de viver a mesma vida que vive a Santíssima Trindade. And so now this angel does the will of God exactly how it's done in the Trinity. So they do the will of God in heaven the way God does it. Então estes anjos
fazem exatamente a vontade de Deus, a vontade da Santíssima Trindade, fazem exatamente como é feita no céu. If a human being, let's say this lady here, if a human being wants to go to heaven, then after she dies, she may have to go to purgatory. But in order to get into heaven, when she reaches here, she has to be invested with the divine will. Então, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, esta senhora que está aqui no desenho, se ela quiser entrar no céu, provavelmente irá para o purgatório e só depois de ter a divina vontade consigo é que poderá entrar no céu. So, this person, this human person, and this angel are invested with the divine will. They possess it in common with God, and they do not destroy the perfect tranquility and harmony and happiness of heaven, because no one's allowed into heaven if they don't have the divine will in their own. I mean, they don't take possession of the divine will. Então, esta senhora e este anjo, só se eles tiverem a divina vontade dentro deles, é que lhes é permitido entrar no céu, porque de outra forma iriam arruinar a paz do céu, porque não estão de acordo com a divina vontade. Portanto, só quem tiver a divina vontade no seu coração é que lhe é permitido entrar no céu. So when Adam and Eve were first created, they did the will of God as done in heaven. Então, quando Adão e Eva foram criados, faziam exatamente a vontade de Deus, de acordo como é na terra e no céu. And the book of Heaven explains everything about Adam and Eve. It explains how they fell, the exact circumstances and what caused them to fall away. No livro no livro do céu é explicado exatamente em que circunstâncias é que Adão e Eva caíram. And it also talks about how Adam was given a special grace after he sinned to where he never committed another sin, even though he lost his original state. He lost the gift of the divine will. He could no longer do the will of God as it's done in heaven. He could only do the will of God as it's done on earth. And Mary writes about it also. She taught Louisa a lot of things too, and she told... I'm sorry. It's okay. You get carried away. I understand. Portanto, Adão perdeu a graça da divina vontade por cometer o pecado, mas foi-lhe dada uma graça especial de não voltar a pecar outra vez, embora, porque ele pecou, perdeu a graça da divina vontade. Mas foi-lhe dada uma graça especial para ele não voltar a pecar. Okay, so when Adam committed his sin of disobedience, quando Adão cometeu o seu pecado de desobediência, he lost the gift of the divine will for the whole human race. Perdeu a dádiva da divina vontade e perdeu-a para ele e para toda a humanidade. And he could only do the will of God as is done on earth, but not how it's done in heaven. Ele apenas pôde fazer, a partir daí, a vontade de Deus como na terra, mas não como no céu. He lost the divine will, so his own human will took life, and his own human will was weak. Então ele perdeu a vontade divina, por cima disso passou sua própria vontade e tornou-se fraco. His own human will was inconstant. A sua própria vontade é inconstante. His own human will was vacillating. A sua vontade própria vacilava. And it was his own human will was inclined toward evil. E a sua própria vontade, a sua humana vontade, tinha inclinação para o mal. And that's the inheritance that our first father Adam gave to us. E essa é a herança que o nosso pai Adão nos deixou. A weak human will separated from the divine will. Uma vontade humana fraca, separada da vontade de Deus. If Adam had not sinned, no human being would have gone to hell. Se Adão não tivesse pecado, nenhum ser humano iria para o inferno. Because he would have given the inheritance that he received from God, he would have given it to the human race. Porque ele teria dado a herança que recebeu de Deus, teria dado essa herança à humanidade. So when we pray the Our Father, então quando rezamos o Pai Nosso, the last part of the Our Father, a última parte do Pai Nosso, deliver us from evil. Livrai-nos do mal. That means all evil. Isso quer dizer de todo o mal. And so when the divine will is now coming little by little on earth right now. Então quando a divina vontade desce sobre a terra, como agora, pouco a pouco.
But later, after the world's been purified, then those who remain will live in the divine will like it was in the beginning. Então, mais tarde, depois do mundo ser purificado, aqueles que aceitarem a divina vontade viverão And na Jesus, terra, tal como no céu. and Jesus says, during that period of time that's coming in the future, E então Jesus disse, dentro deste tempo que virá, no futuro, that there will be no evil on earth. não haverá mal na terra. Nobody will die. I mean, they will pass, but they won't die the way we die today. Eles não, They won't die the way we die today. a morte não será de acordo como nós a conhecemos agora. Será de uma maneira diferente. It'll be an instantaneous transition from a happy life to a happy life in heaven. Será uma transição instantânea de uma vida feliz na terra para uma vida feliz no céu. And then our bodies will lay incorrupt. They're talking about in the future. Our bodies will lay incorrupt until the last day and the resurrection. Então os nossos corpos, quem estiver nessa graça, os nossos corpos ficarão incorruptíveis até ao dia do juízo final. The people in the coming time, the new era that's coming, they won't get sick. Nessa nova era, nessa era especial que aí vem, não ficarão doentes, And they won't be committing sins. não pecarão. It will be a time like it was back in the original state of Adam and Eve before they sinned. Será um tempo igual ao tempo em que Adão e Eva viveram, no mesmo estado. If this doesn't happen, then the devil can laugh at God. Se isto não acontecer, então o diabo poderá rir-se na face de Deus. Because God, when He created the human race, He wanted everybody to live in the divine will as it's done in heaven. Porque Deus, quando criou a humanidade, o propósito era que ela vivesse feliz na sua divina vontade. But Adam's sin ruined all that. Mas o pecado de Adão arruinou isso tudo. And so we've been, for several thousand years now, we have been stuck with the absence of the divine will reigning in our souls. Portanto, ao longo dos últimos milhares de anos, estamos parados à espera da divina vontade, sem a divina vontade. But in Jesus' prayer, Mas na oração de Jesus, no Pai Nosso, Father, Pai, He says, Father, your kingdom come, Pai, venha a nós o vosso reino, the kingdom of the divine will. o reino da divina vontade, They come to reign in our souls que venha reinar nas nossas almas, as it does in heaven. tal como é no céu. Now he said, I mean, I've been studying these writings for 42 years. Há 42 anos que eu estudo estes escritos. Every day I get excited because I learn something incredibly new and Todos os fantastic. dias eu fico mais feliz porque aprendo sempre coisas novas. I'm addicted to these writings because they're so beautiful and holy and happy. Eu não posso deixar de ler estes escritos porque são tão divinos e tão lindos. And when it becomes available for people to read it in Portuguese, they will feel the same way. Quando um dia estes escritos estiverem disponíveis em português e que vocês os possam ler, garanto-vos que irão sentir o mesmo que eu sinto. So, to live in the divine will is not to have the holiness of the saints. Para viver na divina vontade não é ter a mesma santidade que os santos. Jesus says, the holiness I want for you in the Luisa and those who follow you, the holiness I want for you is the holiness of God Himself. Jesus disse a Luísa Picarreta, a santidade que eu quero para vós não é a santidade dos santos, é a mesma santidade de Deus. The holiness of God emanates from His divine will. Porque a santidade de Deus emana da sua divina vontade. And so that's what He wants in that Lord's Prayer, that we have the holiness of God. He wants to give it to us. His generosity is so great, He wants to give us this. É isso que Ele nos quer dar e é isso que está explícito no Pai Nosso, que a sua graça, a sua divina vontade habite em nós. It is a gift. It's not something we can ever earn or deserve. É uma dádiva, nós nunca poderemos ganhar ou merecer essa dádiva. And maybe today is the first time you ever heard of this. Talvez seja hoje o primeiro dia que ouviram falar disto. But it's been known for quite a while. All around the world, people from all parts of the world are studying this and beginning to live this life. Mas já é conhecido no mundo por várias pessoas há muitos anos e muitas pessoas já tentam viver a sua vida de acordo com a divina vontade. Yeah, there are thousands of people today who are learning this and studying this, and guess what? Há milhares de pessoas que estudam e que tentam viver segundo a divina vontade e reparem,
the Catholic Church has appointed 6 theologians at different points in the history of these writings to examine these writings and give their evaluation. A Igreja Católica nomeou 6 teólogos ao longo do tempo para examinarem estes escritos e darem a sua opinião. And the last 2 finished their work in the year 2010. E os últimos 2 acabaram o seu trabalho em 2010. And the Vatican has now putting pressure on the diocese where Luisa lived. E o Vaticano está neste momento a pôr pressão sobre a diocese onde viveu Luisa Picarreta to produce what they call the critical edition of her writings. para produzir, pelo menos, o principal dos seus escritos. I'm not going to try to explain the critical because a lot of things that go with that idea of the critical edition, but the Vatican says, hurry, 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 get that job done. Portanto, o que está aqui em questão é que o Vaticano, neste momento, está a fazer muita pressão sobre a diocese onde nasceu Luisa Picarreta para que eles, pelo menos, editem as partes principais, para que isso rapidamente saia, para que as pessoas possam tomar conhecimento. So part of my being here today is to introduce you to the knowledge that the divine will is coming to those souls who want this. And it is the greatest gift that God can give. It is not possible for God to give a greater gift than this. It is the ultimate gift. Portanto, a razão porque eu estou hoje aqui convosco é precisamente para vos dar conhecimento desta dádiva e garantir-vos que não há dádiva maior que o Senhor nos possa dar. Esta é a dádiva maior que Ele nos pode dar. And if you have a desire to ask a question, I'll be very, very happy to try to answer the question. I give these talks all over the world in the last 40-some years, so I've been all over everywhere, but I haven't been speaking about it in Portugal. This is my first time in Portugal. Há 42 anos, portanto, que eu falo sobre este tema por vários países do mundo. É a primeira vez que eu estou a falar em Portugal, portanto, mais à frente, se tiverem algumas questões, ponham-nas. But I'm not a Catholic priest, but there are many Catholic priests who are talking about this and making it known around the world too. I'm not the only one. Eu não sou um padre católico, mas há muitos padres católicos pelo mundo fora que estão a falar sobre este assunto. So I'm going to ask somebody, do they have enough nerve to raise their hand and ask a question? Então eu vou perguntar a alguém que tenha coragem de pôr o braço no ar e fazer uma pergunta. Okay. Ofereceram-me em Lamego, quando estive lá, um livro que é uma fotocópia, que é o Relógio da Paixão. E eu acho que é dela, da Luisa Picarreta. Só que não me explicaram como é que aquilo se fazia. Eu fiquei, pronto, não estava a entender. They offered what they call the clock of passion. And the lady thinks it has to do with Luisa Picarreta? Yes, absolutely, yes. Okay. Há um grupo que é Portugal está. Portanto, só para perceberem, a Clara perguntou se o relógio da paixão, que foi uma coisa que lhe deram, se tinha a ver com Luisa Picarreta, e o Thomas vai responder. Luisa wrote the 36 volumes, but she wrote 2 other books also. Luisa Picarreta escreveu 36 volumes, mas além disso escreveu mais 2 volumes. And one of the other books is The Hours of the Passion of Our Lord Jesus Christ. E um desses livros extra chama-se As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. And Jesus made her understand what happened to him on Holy Thursday at 5 o'clock in the afternoon. E Jesus fez-lhe compreender aquilo que aconteceu durante a sua paixão. When he said goodbye to his mother. Quando ele disse adeus à sua mãe. And then he went to the upper room. E quando foi para a sala de cima. In the Last Supper. A última ceia. And then the 3 hours agony in the garden. As 3 horas de agonia no jardim. He explains what happened every single hour until he died at 3 o'clock. Ele explicou a Luisa Picarreta todas estas horas, tudo aquilo que se passou. So that book is very, very beautiful, and Jesus gave a promise that those who read this book, if they will unite themselves with the divine will, they will save a soul for every word that they read.
Jesus disse: aqueles que lerem esse livro de acordo com a divina vontade e que deixem que essas palavras pernetrem no seu coração, salvarão uma alma por cada every word, Every word. Every por word. cada palavra que está escrita nesse livro. See, incredible, incredible. Portanto, vejam a importância desse livro. All right, and then she wrote one other book called The Virgin Mary in the Kingdom of the Divine Will. E ela escreveu outro livro que se chama Virgem Maria e o Reino da Divina Vontade. And the way that book came about is this. E a forma como esse livro foi dado a conhecer é esta. Every day at 4 o'clock in the afternoon in the month of May 1930, Todos os dias, no mês de maio de 1930, the Blessed Mother came down from heaven and sat at the foot of Louisa's bed. a Virgem Maria desceu do céu e sentou-se no fundo da cama de Luísa. And Louisa's sister, who took care of her, E a irmã de Luísa, que tomava conta dela, would pull the curtain around her bed, puxou a cortina à volta da sua cama and the Blessed Mother would teach Louisa a special lesson for every day of the month of May. e a Nossa Senhora dava-lhe um ensinamento em cada um desses dias, durante esse mês de maio. A special lesson on how to come to live in the divine will. Uma lição especial da forma como ela poderia viver de acordo com a divina vontade. Because Jesus wants to give us this gift more than we could ever imagine. Jesus quer-nos dar esta dádiva mais do que aquilo que nós imaginamos. He says, I want this more than anything. That was the whole reason I created the human race. Eu quero isto mais do que qualquer coisa, porque esta é a razão porque eu criei a humanidade. Okay, another question. Outra pergunta. No. Vamos... In what country did Luisa was born? Yeah, she was born in Italy in the town of Corato, C-O-R-A-T. Nasceu na Itália, num sítio chamado Corato. It's near Bari. É ao pé de Bari. Portanto, o livro não está acessível, por aquilo que eu percebo. E porquê? Is the book accessible? We can read the book. Is it printed? Okay, I have to explain some things. Então eu tenho que explicar algumas coisas. Esse já está, é o que eu estava a dizer. I have to explain. Okay. In 1938, Em 1938, the writings of Louisa were taken to the Vatican and placed in the archives. os escritos de Luísa Picarreta foram para o Vaticano e foram arquivados. And in 1996, Em 1996, they allowed them to be photocopied because her cause of canonization had already begun. deixaram que eles fossem fotocopiados porque a causa para a sua beatificação para a sua canonização, peço desculpa, já tinha começado. And by the grace of God, I was allowed to be part of the team that made the photocopies. E, pela graça de Deus, foi-me dada a oportunidade de eu pertencer à equipa que fotocopiou esses escritos. And they were turned over to the diocese of Trani, T-R-A-N-I. That's the diocese where Louisa lived. E foram entregues à diocese onde Luísa Picarreta viveu. The first 19 volumes were given the Nihil Obstat and Imprimatur in 1926. Em 1926, how many? 19. Os primeiros 19 volumes foi dado o Nihil Obstat e o Imprimatur para serem editados. And the priest who gave the Nihil Obstat is now a canonized saint. E o sacerdote que deu o Nihil Obstat para a publicação destes escritos é neste momento um santo canonizado. His name is Saint Annibale di Francia. O seu nome é Santo Annibale di Fantio.
and he was the founder of the Rogationist Order of priests. E foi o fundador da ordem, eu não sei traduzir, Rogations? Rogationist fathers. Eu penso que tenha a ver com rogar, And he, rogações, sim. he knew Louisa very, very well. Ele conhecia Luísa muito bem. And he studied the first 19 volumes and gave the nothing contrary to the faith. Portanto, estudou os 19 volumes e disse que não havia nada escrito nesses volumes contrário à fé. And the bishop gave the imprimatur. E o bispo deu o imprimatur. And so these writings were hand copied by some nuns. Estes escritos foram escritos à mão por algumas freiras. And then in the around 1978, somewhere around in there, À volta de 1978, some priests that I know typed out on a typewriter alguns sacerdotes que eu conheço passaram esses escritos passados à máquina de escrever. those first 19 volumes. Os primeiros 19 volumes. It's in Italian, of course. Está em italiano. And those have been translated into English Esses já foram traduzidos para inglês. and perhaps some other languages, I don't know which. E talvez algum- Spanish, for sure, Spanish. Também espanhol, de certeza, e algumas outras línguas. And they have been circulating pretty much in the last 30, 40 years. Nos últimos 34 anos têm sido feito circular pelo mundo. But the church is not given permission for publishing the volumes from 20 to 36 Mas a Igreja não deu autorização para que fossem publicados os volumes de 20 a 26. because even though they've been given a positive opinion by the theologians, the church has not yet given the Nihil Obstat. Embora tenha sido dada opinião favorável pelos teólogos a esses volumes, a Igreja ainda não deu autorização para serem publicados. The Nihil Obstat is not strictly required, but during the process of the canonization of Louisa, the church wants everything to be perfected. Não é absolutamente necessário que seja dado o nihil obstat à publicação, mas a Igreja quer que o processo de canonização de Luísa Picarreta seja perfeito. Portanto, não haja nada incorreto. I do not know if anyone has begun to translate anything into Portuguese. I do not know. Eu não sei se alguém já começou a traduzir algum destes escritos em português, não sei. But they are in Spanish, Mas há em espanhol, in English, em inglês in Italian, e em italiano. and some other language a little bit. E algumas outras línguas, algumas coisas. So we are now in the early stages Estamos agora na infância, of the coming of the kingdom of the divine will that Jesus prayed for in the Lord's Prayer. na vinda do reino da divina vontade que Jesus anunciou no Pai Nosso. God is asking us to accept this great gift and to try to begin to live this beautiful new life as a foundation for the future, because in the future, after the punishments and the trials and tribulations and the purifications and the chastisements are complete, then those who are alive after all of that, they will need us now to do what we can to have everything ready for them. I know I thought. It's okay. It's okay. Okay. Nós estamos na infância desta caminhada para aprendermos a viver a divina vontade. Quem o fizer poderá, mais tarde, quando for implantado o reino do céu na terra, viver essa divina vontade na terra. Mas estamos na infância, estamos a dar os primeiros passos. Arnaldo, speaks English and Portuguese. O Arnaldo fala inglês e português. So he can read in English. Ele pode ler em inglês. And we have material in English that E he temos can, material em inglês. and then he can explain to you all what he reads, E ele pode ir explicando aquilo que vai lendo. if he wants to do that. Se ele quiser fazer isso. And you ask him.
Anyway, you're the, as far as I know, among the very first Portuguese. Quanto eu sei, vocês são os primeiros portugueses que estão a ouvir isto. Yes, this is very exciting because the world is so bad now. Isto é muito importante porque o mundo está de tal maneira mau. It just gives us the hope for the future because Dá-nos uma esperança para o futuro. Luisa was shown many things that were terrible back in her time. A Luísa foi-lhes mostrado coisas terríveis naquela altura. I'd like to explain one more thing about Luisa that I didn't say before. Eu gostava de explicar mais uma coisa acerca de Luísa que eu não disse antes. Before she learned about the gift of the divine will from our Lord himself, Antes de ela tomar conhecimento sobre a dádiva da divina vontade através de Nosso Senhor, God had called her to be a victim soul par excellence. ela foi chamada por Nosso Senhor para ser uma alma vítima. A victim soul in the sense that she freely and voluntarily offered to suffer for the sins of men in our times. Isto quer dizer que ela, de uma forma voluntária, ofereceu a sua alma para sofrer os pecados da humanidade. When she was about 17 years old, Quando ela tinha 17 anos, she made this offering to God, ela ofereceu-se a Deus and she received two kinds of stigmata. e recebeu 2 tipos de estigmas. She received stigmata in the hands and the feet and the heart Recebeu os estigmas nas mãos, nos pés e no lado, and the crown of thorns. e também a coroa de espinhos. But she begged God to make it all invisible. Mas rogou a Deus para que tudo isso fosse invisível. And so she suffered a great deal from these pains. Então ela sofreu muito com estas dores. And she got to where she could not hold her food down anymore. Chegou a um ponto em que não conseguia engolir a comida. And the bishop made her eat something every day about 1 o'clock in the afternoon. E à 1 da tarde o bispo obrigava a comer pelo menos qualquer coisa. And when she would eat a little pastas and some other things, grapes and a little pasta, Quando ela comia algumas uvas e um bocadinho de massa, she would eat them under obedience to the bishop. ela comia apenas em obediência ao bispo. And then after she chewed them up and swallowed them, E depois de ter mastigado e engolido, a few minutes later they would come back out mais tarde vinham para fora, just like they were when they were on the plate. exatamente como estavam no prato. They came out whole, Saíam just like inteiros. if she never ate them, like she never Como se chewed. nunca tivessem sido consumidos. And that went on for years and years and years and years. E isso continuou durante muitos anos. All right, but she had another type of stigmata. Ela tinha um outro tipo de estigma, It's called the stigmata of the soul, estigma da alma, and in which she suffered the interior pains of Jesus, which hardly anybody knows anything about. e quando ela sofria as dores interiores, tal como Jesus, o que ninguém faz ideia como é, And when you learn more and more and more about her, quando nós sabemos mais e mais sobre a Luísa, you're totally amazed at how much she suffered. ficamos Totally. espantados com tudo aquilo que ela sofreu. And she offered to do this as a victim soul to offset God's justice against the sins of the 20th century. E ela ofereceu isto para ser uma alma vítima para travar a justiça de Deus sobre a humanidade. Now, without going into a long story, I just say real briefly, Sem contar uma grande história, vou apenas dizer de uma forma breve, St. Padre Pio knew all about her. Santo Padre Pio sabia tudo sobre ela. And there's a lot of story, but I can't go into all of it. But Há muitas histórias, eu não posso contar tudo, I say this: mas digo-vos, St. Padre Pio said that Luisa Picaretta, in the future, will be known as the greatest saint since the Blessed Virgin Mary. Santo Padre Pio disse que no futuro Luísa Picaretta será conhecida como a maior santa depois de Nossa Senhora. Now, when you understand what happened in her, you can believe it immediately because it makes perfect sense. Quando perceberem, tomarem conta da devida dimensão daquilo que ela sofreu, aí perceberão o que é que isto quer dizer. Jesus said the holiness of the saints before Luisa. Jesus disse que a santidade dos santos antes de Luísa, He said this was a
human holiness compared to this new holiness, Foi uma santidade humana comparada com a santidade divina de Luísa Picarreta, which he calls the divine holiness. que ele chamava exatamente santidade divina. And he said that the saints, that Jesus was in them by grace, but not really. E ele explicou que Jesus estava neles pela graça, mas não totalmente. Like St. Paul said, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Como São Paulo dizia, que já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. But the church teaches that Jesus was in St. Paul by grace, and Jesus says, yes, that's true, but I was not really in him like I am in the Eucharist. Mas a Igreja ensina que Jesus estava em Paulo através da sua graça, mas Jesus disse a Luísa que eu não estava totalmente. O sítio onde eu estou totalmente é na Eucaristia. He says, when I give someone the gift of my will, which is the eternal will of the Holy Trinity itself, A dádiva da minha vontade, que é a vontade da Santíssima Trindade, nela própria, then I'm in them really, então aí eu estou a 100%. and not just by grace. E não apenas pela graça. And there's a way to explain that, but I think we're running out of time because I think there was going to be Mass at noon. No, we can continue. Oh, we can continue. Can continue. All right, then I will show you, I will draw another diagram to help you understand the difference of God being in us by grace and Him being in us really like He is in the Holy Eucharist. Eu vou desenhar-vos um diagrama que explica a diferença entre Jesus estar em nós pela graça e estar mesmo em nós, totalmente. Yeah? Oh, okay. I learned about this idea many years ago, but I never could understand it properly. Eu aprendi este conceito há muitos anos atrás, mas nunca consegui percebê-lo totalmente. I was trying to think of a way that I could explain it where it could be understandable. Eu estava a pensar numa maneira em que eu poderia explicar de maneira a que as pessoas pudessem perceber. And about 2 or 3 years ago, Há 2 ou 3 anos atrás, Jesus put in my mind an analogy, Jesus pôs na minha mente uma analogia. and so I'm going to draw on the board. Eu vou the desenhar aqui no analogy. quadro, de maneira a vocês perceberem. All right. Muito bem. Now, in English, Em inglês. the sun in the sky is the sun. É o sol que está no céu. Okay. And this is down on earth, and this is a glass of water sitting on the Isto ground. cá em baixo é na terra, é um copo de água que está assente sobre a terra. Okay. Now, the sun is, in English words, is 93 million miles away. O sol está a 93 milhões de milhas de distância da terra. Okay. Okay. So it's 93 million miles São 93 milhões de milhas between here and the sun. You know, to go from the earth to the sun is 93 million miles. para ir da terra ao sol, são 93 milhões de milhas. All right. Now the sun sends down. The sun. The life of the sun is atomic fusions. A vida, a energia que o sol irradia é a fusão atómica. Now we have an engineer over here. He might. Temos aqui um engenheiro, ele é capaz de conseguir explicar. But I'm going to tell the way I understand it that Mas eu vou-vos dizer da maneira que eu percebo.
that the sun, the hydrogen atoms fuse together and form helium, and in the process, it gives off immense energy. Os átomos de hidrogênio fundem-se eles próprios, libertando hidrogênio e libertando imensa energia. And this energy comes out in the forms of light and heat. E essa energia vem até nós de duas formas, luz e calor. So the sun sends down rays, Então o Sol envia-nos raios, and the rays of light and heat are like grace coming out of the divine will. e os raios de luz e de Sol é como raios da divina graça que vêm sobre nós. So the sun could say, I am in this glass of water by means of my rays of light and heat. Então o Sol pode dizer, eu estou naquele copo d'água através dos raios de calor e de luz que eu envio para lá. So I'm in here by the means of the rays, but I'm not really in the glass. Então eu estou naquele copo através dos raios de luz e de calor que eu mando, mas eu não estou propriamente lá. Eu estou através dos raios que envio, mas não estou propriamente lá. So Jesus said, I was in the saints by grace, but not really. Então Jesus dizia, eu estou nos santos pela graça, mas não estou efetivamente lá. But if the sun were to come down here and envelop the glass, Mas se o Sol descesse e envolvesse o copo, then he can say, I'm really inside that glass of então water. ele podia dizer, realmente eu estou dentro deste copo d'água. And so when the priest consecrates the host at Mass, Então quando o sacerdote consagra a hóstia na missa, Jesus says, I am not in the host by grace, I'm really in the host. I'm e really Jesus truly diz, in eu the não host." estou na hóstia pela graça, mas eu estou efetivamente So he says, na hóstia, he's told em Louise, corpo. he says, you will be the first since our Blessed Mother, Então Jesus disse, tu serás a primeira, desde Nossa Senhora, in which I will form my real life in you, the same life I have inside the Holy Eucharist. então serás a primeira pessoa onde eu formarei a minha vida da mesma maneira como eu formo a minha vida dentro da Eucaristia. And I'd like to speak briefly about the Eucharist. Eu gostava de falar um pouco sobre a Eucaristia. Okay, when the priest consecrates the host, Quando o sacerdote consagra a hóstia, there's a heart beating in there. há um coração a bater lá. There's a heart beating inside every host. Há um coração a bater dentro de cada hóstia. Jesus is alive and real inside the host. Jesus está vivo, real. But we cannot visualize it properly because we think of a body like I have right here, like I'm a body, he has a body, and so forth. It's all there, but it's not in the same way that we look at another person. It's all there, and he's alive, and his heart is there beating, his mind is thinking, and on and on and on. Jesus está inteiramente na hóstia consagrada. Nós não podemos ver isso porque pensamos em termos físicos, em termos humanos, mas ele está lá. Está a sua mente, a sua vontade e o seu coração. There's an Irish priest who wrote about 100 years ago wrote a book about the Eucharist. Há um sacerdote irlandês que escreveu há 100 anos atrás um livro sobre a Eucaristia. And he said there's at least 14 miracles that take place at the consecration. E ele diz que há pelo menos 14 milagres que se dão em cada consagração. But I don't want to go into all of that because I don't even remember what the 14 miracles were. Eu não quero entrar nisso porque eu não me lembro exatamente quais são os 14 milagres. Eu só sei que realmente ele disse que são 14 milagres. But Jesus is there, body, blood, soul, and divinity. Jesus está na Santa Eucaristia, If his corpo, alma, sangue e divindade. And if his divinity is there, so is the Father and the Holy Spirit. E se a sua divindade lá está, está também o Pai e o Espírito Santo. And that they come with Jesus. It's called the principle of concomitance. Eles vêm com Jesus. É o princípio da concomitância. And because the Holy Trinity is there, E porque a Santíssima Trindade lá está, the kingdom of the divine will that we're talking about today is also inside each host.
Também o reino da divina vontade, que estamos hoje a falar, está também em cada hóstia consagrada. But the kingdom of the divine will belongs to God and doesn't belong to us. Mas o reino da divina vontade pertence a Deus e pertence a nós. So he comes into us in the host with the kingdom of the divine will, and God, if we're properly disposed, we receive grace. E então, se nós estivermos devidamente preparados, recebemos através da hóstia consagrada a divina vontade e o reino da divina vontade. But the kingdom belongs to the Father, Son, and Holy Spirit. Mas o reino pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. But, starting with Louisa, Mas começando com Luísa, he says, I want you also to have our kingdom. I want you to possess it in common with us. eu quero também que tu tenhas contigo o nosso reino, que tu tenhas o reino em comunhão conosco. And he wants us to want it. E Ele quer que nós o queiramos. And he says, if you really, really want it, I'm going to give it to you. E Ele disse, se vocês verdadeiramente o quiserem, And he eu dá-lo-ei. explains all how we start off like little babies with this new gift, learning to walk with this new gift. E Ele explica que nós, tal como bebés pequenos que começam a andar, começamos a pouco e pouco a caminhar no reino e a percebermos como devemos fazer. And he says, in the beginning, I'm going to make up for all that you lack. No início, eu vou compensar tudo aquilo que vos falta. All I want you to do is say, Jesus, I want this gift and I want to get started. Eu vos digo apenas, a única coisa que eu preciso é que vocês digam, Jesus, eu quero esta dádiva e quero agora, vamos começar. He says, this is what interests me more than anything else. É isto que me interessa acima de tudo. Everything else is really very tiny compared to this. Tudo o que está à volta é diminuto, é pequenino comparado com isto. Okay. Now, maybe another question would be helpful. Então, tinha uma pergunta àquela senhora ali, por favor. Eu queria me centrar no Pai Nosso. The lady is going to ask about our Father. Já no final do Pai Nosso, nós temos. At the end of our Father we have. Onde é que eu tenho isto escrito? Diz assim no final do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Let us not fall in temptation, but defend us from evil. Deliver us. Deliver us from evil. Yeah. Lead us not into temptation, but deliver us. Yeah, that's the tricky one, right? Essa é a parte difícil. Yeah. Well, I have thought about this very much, and Jesus speaks about it in the writings, the Book of Heaven. Eu pensei longamente sobre isto e Jesus fala nos escritos de Luísa sobre isto. But he says in the first part, and then he says the second part of the Our Father, Ele diz na segunda parte do Pai Nosso, give us this day our daily bread. dá-nos o pão nosso de cada dia. Okay. He says, when I taught that prayer, I had three kinds of bread in my mind. Quando eu vos ensinei esta oração, eu tinha 3 tipos de pão na minha mente, no meu pensamento. The first bread is a spiritual bread, the bread of the divine will. O primeiro pão é um pão espiritual, é o pão da divina vontade. The second bread I asked for was the bread of the Holy Eucharist. O segundo pão é o pão da Eucaristia. And the third bread is what we need to survive, with our daily food and E so o forth. terceiro pão é a comida, aquilo que precisamos para o nosso corpo sobreviver. But he said the first bread that I wanted for people, and of course it wasn't available until now, is the bread of the divine will, because if we possess the divine will, then we will have the great capacity to receive all the benefits of the Holy Eucharist. Destes 3 pães, aquele que eu realmente quero que aceitem, o mais importante é o pão da divina vontade, porque se o receberem, terão então toda a graça, toda a capacidade para receber o pão da Eucaristia. Without the divine will, no matter how much we prepare, our human capacity is too small
to receive all that God can give us in the Eucharist. Sem recebermos o pão da divina vontade, a nossa pequenez humana não nos deixa receber todas as graças que Deus tem preparadas na Eucaristia. He said, from the time I instituted the Holy Eucharist until the time of the kingdom coming, that the sacraments served as medicine and remedies for sick children. Desde o tempo em que eu instituí a Eucaristia até ao dia do juízo final, a Eucaristia serve como remédio, como se nós fôssemos pequenas crianças doentes. Because we are all sick due to the original sin of Adam. Porque nós temos essa doença em nós, o pecado original de Adão. But with this great gift of the divine will, Mas com esta grande graça da dádiva da divina vontade, little by little we return to the original state of Adam before he sinned. a pouco e pouco conseguimos voltar ao estado em que estava Adão antes de pecar. We have to be baptized. Everybody in the future still has to be baptized. No futuro, todos terão que ser batizados, à mesma. But after we're baptized, it's always been this way. When we're baptized, the original sin is removed, but the effects of original sin we have to deal with all our life. Quando somos batizados, o pecado original é removido, mas as consequências nós temos que carregá-las. And the main effect of original sin is we no longer possess the divine will, as Adam and Eve did before they sinned. E a consequência principal do primeiro pecado para nós é perder a graça da divina vontade. That's why we're prone to evil. That's why we're tempted, easily tempted. That's why we're weak. We're inconstant. We're vacillating. We're not like it was in the beginning. Even though original sin is taken away, the effects remain. É por isso que, embora com o batismo o pecado original tenha sido removido, mas os efeitos permanecem, manifestando a nossa fraqueza e a nossa inclinação para o mal e para o pecado. So the question you asked is very good, and here's Mas what a sua Jesus, pergunta é muito boa. here's what I remember, because I don't have it in front of me to read it to you. É aquilo que eu me lembro, porque eu não tenho aqui escrito para que possa ler. The part of the Our Father where it says, "Lead us not into temptation, A parte do Pai Nosso que diz: não nos deixais cair em tentação, but deliver us from evil." mas livrai-nos do mal. Okay. He says, silently within our souls are begging for the first bread, the bread of the divine will. De uma maneira silenciosa, no nosso íntimo, as nossas almas anseiam pelo primeiro pão, o pão da divina vontade. Because with this first bread, we will arrive at the point where temptations will not be a problem at all. Porque com este pão da divina vontade, nós chegaremos a um ponto onde as tentações já não poderão influenciar-nos. If a temptation comes, we just knock it out of the way, Se uma tentação vier, nós facilmente a afastaremos. like a mosquito or a fly. Get Como out. uma mosca ou como um mosquito, a gente faz assim, ela vai-se embora. So that happens not the first day, but little by little. Isso não acontece no primeiro dia, mas vai a pouco e pouco. So that's what I remember on that part, but that's a very important part. É isso que eu me lembro, mas isso é muito importante. Okay. Another question. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Eu também queria focar aqui. Como é que se chama? Sobre a Luísa Picarretto. Porquê é que há tanta necessidade, há tanta dificuldade, na sua canonização? Será que é semelhante também à canonização do Santo Padre Pio? Que também houve dificuldades? So difficult to canonize Luísa. It is the same as the difficulties felt to canonize Padre Pio? Okay. When we were in Corato last month, 1 month ago today, Há um mês atrás, quando estivemos em Corato, na Itália, the bishop of the diocese, who loves Luisa and he understands, what she's all o about. bispo da Luísa, portanto, que percebe bem a importância de Luísa Picarreta, He said that
if she had not written anything, she had already been canonized a saint. Ele disse se ela não tivesse escrito nada, já teria sido canonizada. But she wrote Mas ela escreveu. She wrote 36 volumes of the most incredible things. The many of the things in there no human being has ever thought of in the whole history of humanity. Ela escreveu nesses 36 volumes coisas incríveis que nunca ninguém na humanidade pensou. So the Vatican has a procedure. Então o Vaticano tem um procedimento. When they have writings of this type, Quando tem coisas escritas desta importância, deste tipo, the first thing they have to do is they have to provide what they call a typical edition. That is exactly the way she wrote in her own handwriting, but typed out in type. mas a primeira coisa que eles têm que fazer é produzirem uma cópia, não manuscrita, mas impressa, fiel a tudo aquilo que ela escreveu. É a primeira coisa que tem que ser feito. Then after the typical edition, then they have to do what they call a critical edition. Depois da que chamam a edição típica, eles dizem que têm que fazer uma edição crítica. And right now they have hired 4 what they call scientists, lingual scientists. Eles contrataram 4 especialistas de linguística para analisarem os textos. And they go back and they study the time that she lived and how people used the words that they used in that area of Italy at that time, and they learn and they discover exactly what people meant when they used a certain word in that place and in that time. E então, através desses peritos em linguística, eles vão analisar tudo aquilo que Luísa Picarreta escreveu e vão comparar com o tipo de linguagem e a maneira como as pessoas falavam nessa altura, nessa região, para se perceber exatamente quando Luísa Picarreta escreveu uma determinada coisa, o que é que verdadeiramente isso queria dizer nessa altura, o que é que as pessoas queriam dizer quando diziam essas coisas. And then after all of that is done, right now they have already done 8 volumes, but they have 28 more volumes to go. Portanto, eles já fizeram 8, mas ainda têm mais 28 para fazer. And then after all that's done, then they have theologians put in footnotes to explain unusual expressions. The footnotes explain things that are different than we normally think about. Yeah. E então, depois disso, eles têm teólogos que irão pôr notas de rodapé para explicar alguns termos, algumas frases que não são muito comuns. Portanto, onde os teólogos terão que explicar o que é que isso quer dizer. Essa será a fase seguinte. Now, I will give you a few pointers how to get started in the divine will. Even right now, you don't have access to the writings like other people do. Embora neste momento vocês não tenham acesso aos escritos de Luísa Picarreta, mas eu vou-vos dar alguns pontos que vos permitem começar já a caminhar na divina vontade. All right, I can just give you a few ways to get started. Eu posso dar-vos algumas maneiras pelas quais podem começar. Now, the first thing I want to say is that the divine will is everywhere. A primeira coisa que vos digo é que a divina vontade está por todo lado. It's in this room. It's in all the molecules of the air. It's in this table. It's everywhere. E está no ar, está nas moléculas desta mesa, está por todo lado, por todo lado. So we all exist in the divine will. Portanto, todos existimos na divina vontade. But when we want it to be our own, Mas quando queremos que ela seja nossa, in common with the Holy Trinity, em comum com a Santíssima Trindade, Jesus says it comes without observation. The sacraments have exterior signs, but the divine will comes without exterior signs. os sacramentos têm sinais exteriores. A divina vontade não tem sinais exteriores. He says the divine will is the sacrament of sacraments. It's the source of all the sacraments. A divina vontade é o sacramento dos sacramentos. É a origem de todos os sacramentos. So it requires, since it's a greater gift than the sacraments, we have to have a greater faith. Porque é o sacramento dos sacramentos, nós temos que ter uma fé maior.
So personally, because I've been able to read a lot of these things, it's much easier for me to have that extra faith because I've read the life of Louisa. I know all that happened. I know about how she never wrote anything unless it was under obedience to the confessor. It was under obedience to the bishop. And so everything she wrote was written under obedience. Portanto, para mim é mais fácil porque eu já li os escritos todos de Luísa Picarreta, portanto é mais fácil eu ter uma fé maior porque conheço esses escritos em profundidade. Outra coisa é que Luísa Picarreta só escrevia em estrita obediência à Igreja. And her common name in Italy is Luisa la Santa. O seu nome, porque ela é conhecida em Itália, é Luísa a Santa. And all the theologians have given their positive opinion, and even the Neil Obstott, to many of her volumes. So we know that this is from God, okay? Portanto, todos os teólogos nunca puseram nada contra os escritos de Luísa Picarreta. Ela teve o Neil Obstott. Portanto, nós não temos dúvidas que vem de Deus. So we just say, okay, if you said Jesus, all we have to do is really want it, then He will give it to us. E, portanto, se Jesus disse, a única condição é que vocês verdadeiramente a queiram receber a divina vontade, basta isso, basta querer. And there's only two things that he asks us to do to live in the divine will. Later, we want to do more things because we have the power to do a lot of things. Para começarmos a viver na divina vontade, há apenas duas coisas que nos é pedido. But there's only two things that we have to do to live in the divine will. Há apenas duas coisas que precisamos de fazer para viver na divina vontade. Is number one, when you awake in the morning. Número 1, quando acordamos de manhã, Jesus says, I want you to invite the divine will to reign in you as it does in heaven. Jesus diz-nos, eu quero que vocês convidem a divina vontade para habitar em vós da mesma maneira que habita no céu. So he calls that, he has a special word for it. It's a Latin word called prevenient. Há uma palavra própria, é uma palavra But em latim, you don't have to remember mas that não word. precisam dizer isso. In other words, when you invite the divine will to set up its kingdom in your soul every morning, then from that kingdom within your soul, he forms a beautiful, glowing, what do you call it? Not a circle, but A sphere. a globe of light inside your soul. Portanto, basta que de manhã, quando nos levantamos, And que nós peçamos a divina vontade, And e ao then- pedir a divina vontade, seremos envolvidos como que um globo de graça. And then from that globe of light, God Himself operates in you. And when you put on your clothes, God Himself will be doing the action in you of putting on your clothes. E, portanto, através disso, através desse globo de graça, desse globo de luz, Deus habitará em vós. Quando nós, por exemplo, nos estamos a vestir, tudo isso será o próprio Deus que nos está a vestir. And if you're brushing your teeth, Se estamos a lavar os dentes, the divine will, which is God operating, divine will and God is the same thing, really, because God is divine will by essence. But I won't go into theology. But the divine will brush your teeth. The divine will walk down to the kitchen. The divine will cook the breakfast or whatever. Whatever you do all day long, whatever you do is the same thing you do every day. It's just like Louisa said in her letters to nuns and people. She wrote, she said, all you're doing the same thing you do every day, but now you're changing the will that does the action. So instead of your human will brushing your teeth, the divine will brush your teeth in you. And that changes... Oh, well, okay. Okay. portanto, a diferença é esta. A partir do momento em que nós pedimos a divina vontade, quando nos levantamos, iremos provavelmente fazer as mesmas coisas. A diferença é que a vontade que está por trás daquilo que fazemos não é a nossa, mas é a divina vontade. Tudo aquilo que nós fazemos a partir daí no nosso dia está subjugado à divina vontade. Portanto, cada ato que nós fazemos tem em si a divina vontade. Porque nós, ao acordarmos, pedimos que a divina vontade nos fosse dada. A partir daí, esfregar os dentes, aquecer o leite,
tudo isso será feito de acordo com a divina vontade. Now this is incredible. Isto é incrível. Because if someone watches you brushing your teeth, Se alguém vos vir a lavar os dentes, that human part that they see a parte humana que eles veem is the veil é o véu that hides the operation of God in that action. que esconde aquilo que Deus está a fazer nessa ação. So the actor in you is now the divine will. Então o ator em ti é a divina vontade. Whereas before you heard about the divine will, if you brush your teeth, that is a human act, it's a finite act, and it's a temporal act. Ao passo que antes, quando lavávamos os dentes, era um ato humano e finito. But after you receive this gift, but for asking Jesus for it, because He wants to give it to everybody who really wants it. Mas depois de recebermos esta dádiva, porque Jesus quer, a única coisa que Jesus quer é que nós peçamos esta dádiva e que a recebamos. Behind the veil of your human act, Através do véu das nossas ações, dos nossos gestos humanos, is the action of God Himself. estará a ação de Deus, Ele próprio. Therefore, your actions are divine actions. A partir daí, as vossas ações serão ações divinas. And they're infinite, São infinitas and they're eternal. e são eternas. So there's no comparison before and after you receive the gift of the Portanto, divine não will. há comparação entre o antes e o depois. All right, but that's just, I know it sounds like a lot to... Eu compreendo que isto pode ser um bocadinho difícil de perceber e parece muito. All right, now the second thing that He wants you to do A segunda coisa que Ele quer que façam, is often as you get in the habit of remembering, e que é bom que criem o hábito de se lembrarem, is to call the divine will in what you're doing at the present moment. chamar para que a divina vontade venha até vós naquilo que estão a fazer naquele momento. So if you're cooking breakfast, Se estão a cozinhar o pequeno almoço, come divine will and cook the breakfast in me. vem, divina vontade, If you e cozinha, prepara o pequeno almoço em mim. if you're taking a walk, Se estão a passear, come divine will and walk in my steps. vem, divina vontade, e caminha nos meus passos. And so whatever you do, if you remember from time to time, invite the divine will to do it in you right now. Tudo aquilo que fazem, lembrem-se de tempos a tempos, convidar a divina vontade que venha até vós para que tudo aquilo que façam seja feito de acordo com a divina vontade. That's called the actual act. Isso chama-se o ato atual. So those two things. São estas duas coisas. Well, first you have to want it, but that's obvious. A primeira coisa é tentes que querê-lo, e isso é óbvio. And then you must have the faith that Jesus wants to give it to you, because now the time has come. E depois tereis que ter a fé que Deus quer dar-vos, essa And then- dádiva, e que agora é o tempo de a receber. And then in the morning when you wake up, invite the divine will to set up its king, to reign in you as it does in heaven. E de manhã, quando se levantarem, peçam à divina vontade que reine em vocês na terra como é no céu. And then begin to call the divine will in what you're doing whenever you remember to do that. E então comecem a chamar a divina vontade para que trabalhe em vós, em tudo aquilo que fazem, sempre que se lembrarem. But what I have said is like a drop in the ocean compared to the things you will learn hopefully when the writings get into Portuguese. Aquilo que eu vos estou a dizer agora é uma gota no oceano comparado com aquilo que aprenderão um dia que os escritos de Luísa Picarreta estejam em português. Okay. Ok? Eu tenho uma coisa a dizer. É engraçado que eu digo muitas vezes durante o dia, Senhor, que seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade? Tenho o costume de dizer por coisa. E o meu marido às vezes diz-me assim. Normally, I ask the Lord what is your will. So normally I ask the Lord what it is your will. E ele diz-me assim, eu digo, She, eu she digo também. she said that she is in the habit of asking God, "What is your will? I want to do your A will." Clara disse, eu tenho o hábito de dizer, Senhor, qual é a tua vontade? And that tells God that you have a disposition to want to do His will, but He didn't
think, wow, maybe I never thought about how it's done in heaven. So now he wants you to think the same thing, but I want to do it as it's done in heaven. A questão a Clara estava a dizer que muitas vezes, portanto, durante o dia diz, Senhor, que seja feita a vossa vontade, e quando se levanta. Mas a questão é também nós pensarmos isto, mas um bocadinho mais além, que é, seja feita a vossa vontade na terra como é no céu. E, portanto, nós, não é só de uma maneira abstrata, Senhor, seja feita a vossa vontade, mas que seja feita a vossa vontade na terra, tal como no céu. And there's no comparison between... Não há comparação entre uma forma e outra. A maioria das vezes diz-me assim, e tu sabes lá qual é a vontade do Senhor? Yeah, and her husband said, well, you don't know what is the Lord's will Oh, for okay. you. Yeah, well, the Lord's will is 99% your daily everything you do every day. A vontade do Senhor é muitas vezes 99% daquilo que fazemos durante o dia. So he's not asking you to do extraordinary things. Ele não nos pede para fazer coisas extraordinárias. All he needs is just any human act. Ele apenas quer algum ato humano. He just doesn't want you to do something that your conscience says is wrong. Ele apenas não quer que nós façamos coisas que a nossa consciência diz que não devemos fazer. So sometimes we have big decisions to make, then we have to pray, we have to ask advice of others. Às vezes temos grandes decisões que precisamos tomar e temos que pedir conselho a outros, Like if you're going to sell your house or como se, something. por exemplo, vamos vender a casa. So you have to pray about that and Temos que ask rezar God for light. sobre isso. But normally, there's no big deal. You just do those two things. Invite the divine will to set up its kingdom in your soul in the morning, to reign in you as in heaven, and then call the divine will in what you're doing during the day, as much as you can remember to do that. Basicamente é isto, portanto são estas duas coisas. Primeiro ter a vontade e pedir que And venha it- até nós o reino da divina vontade. And try never to be anxious or upset. But try to stay in peace all the time. E tentarem nunca estar ansiosos e estar permanentemente em paz. So, but never feel bad if you make a mistake. You just say, Jesus, I think I just did my own will. I'm sorry. I want to live in your Pois will. não se preocupem e estejam preocupados, apenas digam, Senhor, desculpa-me, acho que acabei de fazer a minha vontade e não a tua. So when a new baby is born, Quando um bebê nasce, it doesn't know how to walk. It tries to walk and it falls down. Yep. Same thing with this. We make mistakes. We fall down. We get right back up. um bebê não sabe caminhar, portanto ele irá cair várias vezes. É a mesma coisa connosco. Portanto, no início, nós vamos cair várias vezes, pedimos perdão a Nosso Senhor e vamos aprendendo. But you'll find, if you follow this, you'll find after a while, I don't know how long, for each person's different, but when you try to examine your conscience, to go to confession, sometimes you have a hard time thinking of something that you did that was a sin from their last confession. That doesn't happen the first week or two, but it happens little by little. Ao fim portanto, nos primeiros tempos, quando vamos à confissão, portanto, vamos confessar os nossos pecados, mas pode acontecer ao fim de um tempo de caminhada na divina vontade, que quando vamos à confissão começa a surgir alguma dificuldade em dizer realmente alguma falta ou algum pecado que nós tivemos, porque vamos caminhando e vamos nos aperfeiçoando. Okay. Okay? By the way, I love questions, so I don't. Eu gosto muito de perguntas, portanto, se alguém quiser fazer mais, estejam à vontade. Força. Façam. Anybody in the back have a question? Alguém lá atrás tem alguma pergunta? Como é que nós sabemos que estamos realmente a fazer a vontade divina e não a nossa? Que a nossa não se está a sobrepor? Porque eu posso pensar que estou a cumprir e não estou. E literalmente posso estar a fazer aquilo que eu queria fazer lá no fundo. Ou... Yes, we have to be attentive to that. Temos que ter atenção a isso. But also have to be at peace and relaxed. Mas também temos que estar relaxados e em paz. You don't want to be scrupulous or anxious. Não queremos estar ansiosos ou escrupulosos. Because and Jesus says, I want you to stop thinking about yourself and just think about me all the time. Jesus disse, eu quero que vocês parem de pensar em vós próprios e pensem em mim todo o tempo. It's important to know that the most important thing in our lives is our daily duty.
devemos pensar o seguinte: o mais importante da nossa vida são as nossas tarefas diárias. If everybody in a society or like a family does their duty that God has called them to do, Se alguém na sociedade fizer os seus deveres, quer na família, quer no trabalho, na sociedade, then you have a peaceful and harmonious situation. temos uma situação pacífica e harmoniosa. So duty first and piety second. Portanto, o dever primeiro e a piedade depois. Like if you like to go visit hours in the Blessed Sacrament, it's okay as long as you've done your duty to your family, your children first. Se gostarem, se quiserem passar horas em frente do Santíssimo Sacramento, muito bem, mas depois de terem feito os vossos deveres. So there is such a thing as spiritual attachments. Há muitas vezes vícios espirituais. Yeah, spiritual attachments can block your progress in the divine life. Porque os vícios espirituais podem bloquear a vossa progressão na vida espiritual. If, say, Jesus, by offering you this knowledge of this gift of the divine will, he's offering you the supreme gift. Jesus está-vos a oferecer a dádiva suprema, a maior de todas. And of course, if you're so attached to other smaller spiritual things that you don't have time for this, then you're telling God, well, I want this, and I don't care about your big gift. Se estiverem tão dependentes de outras coisas da fé que não estejam preparados para receber esta dádiva, então será difícil recebê-la. Like some ladies, particularly would like to say novenas for their grandchildren or their nephew. Por exemplo, algumas senhoras gostam de dizer novenas pelos netos ou por outra intenção. But Jesus may say, well, I'll take care of your problems if you take care of mine. And my problem is I want everyone to live in the divine will. E Jesus diz, eu tratarei dos vossos problemas. Vocês só precisam de fazer uma coisa, é viverem na minha divina vontade. But all of these things come little by little with wisdom. You gain wisdom by living in the divine will. You gain prudence, you gain discernment, and you gain... Mas isto tudo vem com o tempo. À medida que nós caminhamos na divina vontade, também vamos ganhando discernimento, sabedoria, para saber equilibrar as coisas. But in a normal everyday life, if you're someone of goodwill... Mas numa vida normal, portanto, se for alguém de boa vontade... It's not hard to know what's the will of God and what is the will of God. Não é difícil saber o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. And you shouldn't be worried about it, because if you can't decide between two things, just go ahead and start one of them anyway. E é muito simples. Se não conseguem decidir entre uma coisa e outra, comecem uma delas. And if you have goodwill, God will guide you. He'll give you inspirations. He'll give you thoughts that come to your mind to redirect you the way that He wanted to go. E se realmente tiverem, se forem pessoas de boa vontade, Nosso Senhor guiar-vos-á para ou continuar naquele caminho ou então redirecionar para o outro. So if you're a person of goodwill and your conscience does not tell you that what you're doing is not the will of God, then it is. Se forem pessoas de boa vontade e se a vossa consciência não vos disser que aquilo que estão a fazer não é a vontade de Deus, portanto, se a vossa consciência vos disser isto é bom, é a vontade de Deus, será. A vossa consciência guiar-vos-á, se forem pessoas de boa vontade e se pedirem a divina vontade. Okay. Obrigada. Thank you. All right. Well, thank you very much for listening. Obrigado por terem escutado. Yes. Okay. Yeah. Okay.